Rádio 91, ótimo dia para você que está na Sintonia do Bem. Eu sou Luísa Gualberto. Começa agora o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 12 de junho de 2022. E hoje vamos falar sobre a solenidade, a celebração de Corpus Christi, que acontece na próxima quinta-feira, dia 16. E para falar conosco sobre essa celebração, a gente recebe aqui mais uma vez o padre Iago Carvalho, que já é convidado assim, nato do programa, sempre está conosco aqui no Aprendendo com a Igreja. O padre Iago, ele é o coordenador arquidiocesano da Comissão de Liturgia e Sacramentos e vai falar conosco justamente sobre essa celebração. Bom dia, padre Iago. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Luísa. Bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo através da Sintonia do Bem, a 91.9, a nossa rádio. Para mim é sempre uma alegria estar aqui, né? Literalmente cadeira cativa. É verdade. E para falar mais uma vez de uma solenidade que preenche, que fortalece e, acima de tudo, nos educa na fé, né? Sem que dúvida. é a solenidade de Corpus Christi. Com certeza. E aí a gente já começa justamente perguntando ao Senhor o que é que significa esta celebração de Corpus Christi e por que ela acontece somente após Pentecostes. A solenidade de Corpus Christi, o próprio nome já diz, né? Corpus Christi, corpo de Cristo em latim, ela acontece após o domingo da Santíssima Trindade. Nós temos o domingo da Ascensão, domingo de Pentecostes, a oitava de Pentecostes, né? Que é a semana que se segue até a celebração da Santíssima Trindade, e na quinta-feira seguinte a solenidade de Corpus Christi, né, para exaltarmos de uma maneira mais solene, mais plena, a Santíssima Eucaristia, a presença real de Cristo inteiramente na Eucaristia. E aí, como é que se originou essa celebração? Essa celebração, ela se originou através de uma visão de uma freira, hoje Santa Juliana. Ela, inclusive, guardou esse segredo por muito tempo, né, de que a lua aparecia para ela e Cristo a mostrava, só que a lua aparecia faltando um pedaço. Era como se nas solenidades, nas festividades litúrgicas da igreja, faltasse uma solenidade, né? E ela, uma mulher muito eucarística, que a gente precisa entender que a devoção à Eucaristia foi construída e o amor à Eucaristia foi construído durante os séculos. Não foi uma coisa assim já no início da igreja. Tanto que a distribuição à Sagrada Eucaristia era somente feita àqueles que estavam participando da celebração. Sim. E aos doentes. Né? Aos doentes. Não tinha esse adoração, esse fervor todo em relação à Eucaristia. Então ela teve essa visão de que faltava essa solenidade, né? A solenidade do corpo e sangue de Cristo, ou seja, a solenidade de Corpus Christi. Ela foi instituída em 1264 pelo Papa Urbano IV, que na época, quando ela revelou isto a ele era bispo da diocese na qual ela fazia parte. Né? Então, assim, depois que ele se tornou Papa, ele viu a necessidade realmente de oficializar para toda a igreja a solenidade de Corpus Christi, que é uma coisa que nós cristãos católicos precisamos entender, é que as solenidades, além de representarem um passo na nossa vida de fé, elas também têm essa construção histórica, né? Primeiro foi vivenciada numa comunidade local, depois foi vivenciada numa comunidade maior, para depois aí sim passar para a totalidade da igreja, pois se percebe que é de fato adesão de fé, é de fato algo que nos inspira e nos fortalece, de modo especial na Eucaristia. Sem dúvida. E do ponto de vista litúrgico, Padre Iago, qual o valor essa celebração ela tem para a vida da igreja? A solenidade de Corpus Christi nos dá a graça de reconhecer que, de fato, Cristo está em divindade, alma, espírito, com o seu corpo e seu sangue na totalidade nas espécies do pão e do vinho que são apresentados na celebração
da Santa Missa, que são consagrados na celebração da Santa Missa. Então, essa solenidade visa reconhecer, primeiro, o valor da Eucaristia, Sim. né, que é o nosso verdadeiro alimento. Se o corpo necessita de alimentos para se manter em pé e nutrientes, a alma também necessita, né, como diz a sequência de Corpus Christi. Quando eu falo sequência, é o canto que está entre a segunda leitura e o Evangelho, que só aparece em solenidades, né? Só aparece em solenidades. Nos fala que é o pão dos anjos, o pão dos homens, o pão verdadeiro, o alimento verdadeiro que Deus nos concedeu para dar vitalidade à nossa vida, nos dá essa graça. E é um mandato de Nosso Senhor: quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Esta grande graça da instituição da Eucaristia. E aí, de que forma nós, enquanto cristãos, a gente deve celebrar essa solenidade, que é tão marcante na vida da nossa igreja? Com certeza, com certeza. Nós devemos aproveitar que a solenidade de Corpus Christi nos dá essa graça de adentrarmos sobre o mistério da Eucaristia e literalmente participar. É uma das poucas procissões oficiais da igreja, né? Quando eu digo oficiais, que o católico deve participar, que é a procissão de Corpus Christi. A gente deve ter atenção, por que há a procissão de Corpus Christi? A procissão nada mais é do que passar pelas ruas, ou seja, testemunhar publicamente a nossa fé. Nós somos convidados a testemunhar a nossa fé em todos os ambientes, dentro da igreja, no trabalho, na família, mas de um modo especial, com as procissões e com a procissão de Corpus Christi, é testemunhar publicamente a nossa fé e o nosso amor à Santíssima Eucaristia. Então, as paróquias têm programação de adoração eucarística, né? Algumas, inclusive, de confissão durante esta adoração. Mas aproveitar o dia de Corpus Christi, que não é simplesmente um feriado, mas é feriado para a vivência da fé, de participar das celebrações, né? A Pascom Arquidiocesana depois vai divulgar o calendário dos horários. Então, assim, procure participar na sua paróquia, na comunidade próxima desta solenidade, pois literalmente é como o evangelho do próprio dia, que chega aquela criança apenas com 5 pães e 2 peixes, né? E diz assim: é tudo que temos, e Nosso Senhor faz a multiplicação dos pães, da comida, dos peixes, e dá para saciar toda aquela multidão. É fazer essa experiência, é chegar diante de Nosso Senhor, celebrar a festa do Corpus Christi, é isso. Chegar diante de Nosso Senhor e dizer: é só isso que tenho, multiplica, dai-me a graça de me alimentar, mas também alimentar os meus, né? Então é de suma importância reconhecer que de fato Cristo se faz presente na Santíssima Eucaristia e adorá-lo. Esta é a grande graça da celebração de Corpus Christi. E é interessante ainda só voltar aí à questão da procissão de Corpus Christi. É o único momento que Jesus Eucarístico sai às ruas, né, Padre Iago? Isso. Há 2 momentos, na verdade. O primeiro é a celebração na solenidade de Corpus Christi, que durante o período da pandemia, inclusive, nós podemos observar várias procissões e o quanto o povo tinha a necessidade de ir ao encontro, né, da Eucaristia, mas também nas celebrações dos congressos eucarísticos, seja ele a nível de arquidiocese, de paróquia. É também uma outra oportunidade em que a igreja permite o passeio do Santíssimo Sacramento pelas ruas. E até é interessante uma coisa que eu estava aqui lembrando e acabei não falando: por que Corpus Christi é celebrado na Quinta-feira Santa, numa quinta-feira, né? Faz alusão à Quinta-feira Santa, né, da Semana Santa, mas também na quinta-feira da instituição da Eucaristia. Nosso Senhor se reuniu com os apóstolos, realizaram a Santa Ceia no dia de quinta-feira. Por isso que é na quinta-feira, né? É uma data móvel, uma data móvel, porque o nosso calendário litúrgico, eu já tive até outra oportunidade de dizer isso, o nosso calendário litúrgico é movido pela lua, é lunar, né? O nosso relógio é solar, mas o calendário litúrgico é lunar, então depende sempre dessas questões todas. Mas assim, é na quinta-feira justamente para lembrar, recordar a instituição da Eucaristia, da celebração da última ceia.
Padre Iago, o senhor continua aqui com a gente no programa Aprendendo com a Igreja, assim como você que nos acompanha pela Sintonia do Bem. Não sai da Rádio 91, Padre Iago vai continuar aqui com a gente e vamos continuar abordando esse tema de Corpus Christi, também vamos falar sobre a Eucaristia e vamos ao rápido intervalo, você não sai da Sintonia do Bem, a gente volta já. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 12 de junho de 2022. Hoje no programa estamos falando sobre a solenidade de Corpus Christi que acontece na próxima quinta-feira, dia 16. E aqui conosco estamos recebendo o Padre Iago Carvalho, que é o coordenador arquidiocesano da Comissão de Liturgia e Sacramentos. Padre Iago, no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre o que significa a celebração do Corpus Christi, qual a importância dela para a nossa vida de igreja, e uma das coisas que o senhor falou no finalzinho do primeiro bloco foi justamente sobre que na quinta-feira, né, de Corpus Christi a gente justamente tem essa relação justamente pela questão da instituição da Eucaristia, e justamente nessa celebração a gente se volta muito à Eucaristia. E aí o que significa a Eucaristia para a Igreja? A Eucaristia é um lindo milagre da própria presença do Cristo. Ninguém pode dizer ao outro, eu tenho no seu corpo o meu próprio corpo que corre em suas veias. Quando nós recebemos a Eucaristia, o próprio corpo e sangue de Cristo, que se faz presente na nossa vida, de modo especial no nosso corpo, e corre em nossas veias. Nós literalmente nos tornamos sacrários vivos, né? E cumprindo o mandamento de Nosso Senhor que Ele nos deu na última ceia, fazer isto em memória de mim. A Igreja, desde a instituição da Eucaristia, nunca deixou de celebrá-la, né? Diante das dificuldades, diante das provações, é na Eucaristia que nós elevamos a Deus o máximo da nossa ação de graças. É na Eucaristia também que pedimos a Ele a graça da misericórdia. É na Eucaristia, literalmente, que nós somos nutridos para uma vida de fé e uma vida diferente. É tanto que eu costumo sempre dizer que quem tem a graça, logicamente nós vivemos numa realidade complexa de muitas atividades, mas quem tem a graça de receber a Eucaristia todos os dias vive de uma maneira diferente. Sim. Vive de uma maneira diferente. É como, eu vou fazer até uma comparação bem simples, é como se você chegasse num espaço e dissesse assim, nossa, como você está perfumado, nossa, como você está perfumada, né? Porque quem tem a graça de receber a Eucaristia exala um perfume diferente, porque recebe o próprio Cristo. Então, celebrar a solenidade de Corpus Christi, ter esta graça de ter a Eucaristia, é justamente isso, dar continuidade ao mandamento de amor e da celebração da própria Eucaristia, da instituição da Eucaristia, como Cristo nos mandou, né? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Inclusive, a segunda leitura do dia da solenidade de hoje, da solenidade de Corpus Christi, São Paulo nos lembra dizendo assim, eu vou vos transmitir aquilo que recebi, né? Que Nosso Senhor celebrou a última ceia, estando com os apóstolos, nos deu a graça da instituição, e ele termina dizendo assim, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. A Eucaristia é recordar que Cristo se entregou por amor e se entregou por inteiro. Nós aqui muitas vezes nos entregamos a Deus por pedaços, mas eles, na sua inteireza, como diz no momento da consagração, livremente, abraçando a paixão, se entrega por inteiro na Eucaristia. E a gente pode inclusive até considerar que a Eucaristia, ela é vital, né, para a vida do cristão. Ela representa justamente também esse instrumento de fortaleza para os cristãos, né? Com certeza, com certeza. Aquilo que eu dizia no primeiro bloco, se temos a necessidade de nutrirmos o nosso corpo com diversos alimentos e atividades físicas, devemos também nutrir a nossa própria alma com a Eucaristia. Ela é esta força, este remédio
inefável, esse dom precioso que Deus nos deu. A maior graça, o maior tesouro da igreja é o próprio Cristo. É o próprio Cristo, ou seja, é a Eucaristia. Se dissesse, onde está a riqueza da igreja? Está na Eucaristia, na celebração, na Santa Missa, que celebramos todo dia, naquele grande milagre que acontece diante dos nossos olhos, diante do altar. Muita gente diz assim, padre, mas eu vejo na consagração o padre eleva a hóstia, eleva o cálice e tudo mais, mas tem gosto de pão, tem gosto de vinho, tem aparência de pão, tem aparência de vinho. Mas depois da transubstanciação, ou seja, da graça, da consagração, da celebração da Santa Missa, pode até ter a aparência, mas a sua essência é transformada, né? Cristo se faz presente na Eucaristia. Por isso que, quando comungamos, pode até ter gosto de pão, mas a nossa essência também é transformada, porque recebemos a Eucaristia, que teve essa essência transformada, ou seja, o próprio corpo de Cristo. Sim. E o Concílio Vaticano, ele diz que o sacramento da Eucaristia é a síntese e o cume para onde tendem todos os sacramentos. Por quê, padre? A Eucaristia, dentre os 7 sacramentos, é o maior. Por exemplo, para celebrarmos a Eucaristia, necessitamos de sacerdotes, ou seja, homens separados do meio do povo, consagrados a Deus, que oferecem dons e sacrifícios a Deus em favor do povo, que receberam a grande graça que é o sacramento da ordenação, o sacramento da ordem. Então, precisamos de um sacramento para poder celebrar a Eucaristia, né? Nós somos, infelizmente, pecadores, sujeitos a erros, nós como toda a igreja, os fiéis leigos e padres, e necessitamos do sacramento da confissão para nos arrepender e receber a misericórdia de Deus, né? Então, aí vem o sacramento da confissão, a unção dos enfermos, que prepara o corpo, mas também fortalece para a grande graça de receber a Eucaristia. O sacramento do matrimônio, que nos dá a graça de sacralizar o amor entre um homem e uma mulher, né? Ou seja, Cristo se entrega totalmente à sua igreja, se entrega totalmente ao seu povo através da Eucaristia, do seu sacrifício. Então, é amor semelhante. E da questão do ser batizado, né? Que eu deveria ter colocado como primeiro, que é a porta. É a porta. É a porta para os demais sacramentos, que nos dá essa grande graça de sermos pertencentes à grande família de Deus. E assim vai, o sacramento da crisma, né? Sermos colocados como adultos na fé, cristãos que testemunham a sua própria fé e aderem à pessoa de Jesus Cristo. Então, todos os sacramentos sempre apontam para a Eucaristia, porque é ela que nos dá a força, é ela que de fato nos confirma. Vamos usar esse termo, ela chancela. Ela diz, pronto, de fato, aqui está o nosso testemunho de fé, aqui está o nosso testemunho de grande graça e alegria. Inclusive, eu até recomendo a quem estiver participando deste programa e nos ouvindo, depois coloque no Google Milagres Eucarísticos, né? Milagres Eucarísticos, para testemunharmos um pouco sobre esta grande graça que muitas pessoas duvidaram. Não, isso é só uma encenação, isso não é o que dizem ser, né? Sim. Então, depois, quem tiver essa curiosidade, depois pesquisem os milagres eucarísticos que aconteceram ao redor do mundo. Uma história de fé muito bonita mesmo. Sem dúvida. E a gente percebe que a Eucaristia é algo assim sublime, né, na vida da igreja. E a gente não pode receber a Eucaristia de qualquer jeito, né, padre? Isso é verdade. E aí, de que forma nós, como cristãos, podemos nos preparar para receber esse sacramento? Eu recomendo vivamente àqueles que têm a oportunidade para poder celebrar a solenidade no dia de hoje, que se confessem, se não tiver a oportunidade de se confessar, mas façam um exame de consciência e recebam Nosso Senhor que está presente na Eucaristia. Leia os textos de hoje, a liturgia de hoje é belíssima. Eu sou apaixonado pela liturgia da igreja, né? Na verdade, eu sou apaixonado pela igreja, por Cristo, e sou um grande entusiasmado com tudo isso, porque se de fato nós pararmos e observarmos os grandes detalhes que está na liturgia de hoje, por exemplo, no Evangelho, quem quiser se preparar para a solenidade de hoje,
Quando Nosso Senhor vê a necessidade daquelas pessoas com fome, Jesus olha para os discípulos e diz assim: dá-lhes vós mesmos de comer. Dá-lhes vós mesmos de comer. Então, assim, incentivando os discípulos. Eu estou presente na vida de cada um de vocês, Cristo nos diz. Mas vamos também ter a sua participação, a sua contrapartida. Né? Então, no sentido de dizer assim, como é que nós vamos dar de comer a tanta gente? Só temos pouca comida para 5.000 pessoas, como diz o Evangelho. Mas Cristo nos dá a graça da iniciativa. Então, se preparar bem para a solenidade de hoje é estar em contato com a Sagrada Escritura, participar da celebração e dizer assim: Senhor, obrigado. Obrigado por estar presente na Santíssima Eucaristia e nos dar essa graça desse remédio vital para a nossa vida. Com certeza. E aí, Padre, para a gente fechar esse segundo bloco, de que maneira o Cristo se faz presente na Eucaristia? Cristo se faz presente na Eucaristia de maneira inteira, completa. Ele se faz presente, logicamente, através da celebração da Santa Missa, né? Da Santa Missa. Poderíamos reunir aqui 1.000 pessoas e fervorosamente clamarem e suplicarem a Deus que viesse para se fazer presente naquelas partículas que depois se tornam hóstias consagradas. Mas para que de fato que Cristo se faça presente na Eucaristia, nós necessitamos de 3 coisas. Primeiro, a presença sacerdotal. Cristo deu esta ordem, este mandato aos sacerdotes. Por isso, somente os sacerdotes, os seus apóstolos e discípulos. Por isso, somente eles podem consagrar a Eucaristia. E Cristo nos concedeu esta grande graça de se fazer presente inteiramente na inteireza do seu corpo e do seu sangue sobre as espécies do pão e do vinho. Se tivesse mais tempo, poderíamos até fazer uma recordação desde o Antigo Testamento, do próprio Novo Testamento, essa questão por que pão, por que vinho, né? Mas simbolizando que o pão simboliza o corpo e o vinho a divindade, né? Então, nós necessitamos disso, de pão, vinho e água, pronto. Porque até segunda-feira, quando celebramos a memória de Nossa Senhora Mãe da Igreja, diz que do lado aberto de Cristo jorrou sangue e água. Por isso que há vinho, simbolizando a divindade, e água, a humanidade, nas celebrações da Santa Missa. Então, precisamos dessas coisas. A presença sacerdotal, né, para de fato suplicar aos céus. O sacerdote é que tem esta grande graça de unir o céu e a terra, esse laço de amor que se faz presente na Eucaristia, pão, vinho e água, para a celebração da Santa Missa. Então, Padre, o senhor continua aqui com a gente, vamos a um rápido intervalo e você que está na Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91, o programa Aprendendo com a Igreja volta já. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 12 de junho. Estamos conversando hoje com o Padre Iago Carvalho, que é o coordenador arquidiocesano da Comissão de Liturgia e Sacramentos. Na próxima quinta, a gente vai vivenciar a solenidade de Corpus Christi e é o tema do nosso programa já para ir nos preparando para vivenciar, bem viver esta celebração na vida da nossa igreja. E aí, Padre Iago, nesse terceiro bloco, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a celebração de Corpus Christi. Ela é considerada uma celebração de preceito pela Igreja? E se sim, por quê? A celebração de Corpus Christi é considerada, sim, uma celebração de preceito. Por que é de preceito? Porque, primeiro, ela é solenidade. Todas as solenidades, Pentecostes, Ascensão, o Tríduo Pascal, né? A solenidade de Corpus Christi é considerada de preceito. Por quê? A Igreja entende quando uma celebração é de preceito, porque ela é vital para a vivência da espiritualidade. Ou seja, diz assim, a todo filho e filha católico, participe, né? Será um grande momento de interesse para a sua fé, né? É essencial participar, escutar os textos litúrgicos preparados para este dia, os cantos,
toda a espiritualidade, a própria procissão de Corpus Christi, né, que celebramos neste dia. Então, por que de preceito? Porque a igreja diz assim, é essencial para a sua fé. Participe, lhe fará bem. É nesse sentido. E além do ponto de vista da fé, a festa de Corpus Christi, ela tem um aspecto cultural também, que é justamente a confecção dos tapetes, que são compostos às vezes por pó de serragem, areia colorida. E aí qual a relação, padre, dessa tradição popular dos tapetes com a solenidade litúrgica? Os tapetes foram colocados para dar uma graça de solenizar ainda mais a celebração de Corpus Christi. Em que sentido? Quando nós queremos celebrar uma festa, nós mudamos o ambiente. Literalmente, costumo dizer, nós decoramos, né? Por exemplo, quando vamos celebrar uma festa na igreja, colocamos uma toalha diferente, flores, os cantos mais festivos. E para testemunhar publicamente a nossa fé através das ruas onde Cristo vai passar, nós estendemos este grande tapete de graças, né? Este grande tapete para dizer assim, Nosso Senhor, nós estamos preparando caminhos para o Senhor passar, para nos abençoar. Recorda um pouco aquela acolhida de Jesus em Jerusalém, que o povo o aclamou e estendeu as suas vestes, ramos e tudo mais, simbolizando que Cristo está passando, né? Cristo está passando aqui nesta grande graça em nosso meio. E os tapetes, todos eles, são confeccionados com símbolos eucarísticos, né? A própria hóstia, o cálice, o trigo, símbolos de congressos eucarísticos, também os brasões da paróquia. Inclusive, muita gente me pergunta assim, por que, eu até falei no segundo bloco, por que da água e por que do vinho? Então vou dar só uma explicação, porque é um símbolo que está presente também nos tapetes. Pois não. Em que sentido? A gente pode observar que na celebração da Santa Missa o sacerdote coloca vinho e uma gotinha de água. É porque ele gosta mais do vinho do que da água? Não, não é nesse sentido. O vinho na celebração da Santa Missa simboliza a divindade e a água simboliza a humanidade. Quando elas estão imersas ali no cálice, ou seja, na presença de Deus, o cálice simboliza isso, a presença e a entrega de seu Filho à humanidade, nós não sabemos o que é humano e o que é divino. Eles se entrelaçam, né? A celebração da Eucaristia, a questão do simbolismo da água e do vinho é justamente isso. Não sabemos o que é humano e o que é divino. Eles se tornam um só. Então, por isso que é também simbolizado no tapete, para lembrar a divindade, para lembrar a humanidade, mas também para exaltar a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós queremos acolher uma pessoa bem, a gente tem o costume até dizer assim, olha, venha, eu vou botar até um tapete vermelho para você entrar, né? Então é do mesmo jeito com Nosso Senhor, que caminha pelas ruas, se faz presente na Eucaristia, nós estendemos este tapete de amor e de fraternidade. Inclusive a paróquia de Ceará-Mirim, né? Nos anos que eu participava lá como seminarista, eles faziam o tapete solidário. Sim. Eram roupas de bebê, roupas para doação, às vezes até alguns alimentos. De cesta básica, né? Isso mesmo, de higiene pessoal, para todo aquele material ser doado para os mais necessitados, né? Também é uma forma de celebrar e confeccionar os tapetes de Corpus Christi. Mas os tapetes, eles são uma tradição trazida pelos portugueses, né? Dessa forma de solenizar a própria festa de Corpus Christi, e nós incorporamos. E olha, modéstia à parte, os nossos paroquianos, o nosso povo de Deus capricha. É verdade. Capricha, são tapetes belíssimos. E é tão bonito assim, porque nessa preparação, né, para a solenidade de Corpus Christi, acaba envolvendo também a comunidade paroquial ali, né, que às vezes mostra os seus talentos, né, e ficam realmente trabalhos belíssimos. Não, com certeza. Tem muita gente que... Eu conheço um casal, por exemplo, que eles passam o ano todo se preparando para esta solenidade, para a confecção do tapete. Interessante. Né? Idealizando, pensando quais os símbolos colocar e tudo mais. E é bonito, é muito bonito se ver. Eu fico encantado com a criatividade, com o carinho que as pessoas têm na confecção dos tapetes. Né? Dos tapetes a gente percebe o zelo, o amor e o envolvimento.
né, o envolvimento das pessoas, das famílias na confecção. Tem locais em que o Santíssimo vai passar pela rua, então cada pessoa, cada família está responsável em confeccionar o tapete que está diante da sua casa, né, diante da sua residência, e cada um vai fazendo a seu jeito, a seu modo. Uma cruz maior, outra cruz menor, um simbolismo da Eucaristia, um símbolo que representa a própria paróquia, a própria comunidade, e a gente vai observando esta grande alegria da participação das famílias na confecção dos tapetes. Sem dúvida, padre. E a gente já está aqui se encaminhando para o encerramento do nosso programa, mas antes da gente fechar, a solenidade de Corpus Christi ela é justamente uma celebração muito antiga na vida litúrgica da nossa igreja. E que mensagem o senhor deixa aos nossos ouvintes para que a gente possa bem viver essa celebração em nossas comunidades? Só realmente reforçar o que o senhor já tinha dito para nós. Olhe, acreditar na presença de Cristo na Eucaristia é um exercício de fé. É uma grande graça. Santo Afonso Maria de Ligório, certa vez questionado sobre a Eucaristia, perguntaram a ele, Padre Afonso, na época, como é que nós conseguiríamos ter muitas graças? Como é que nós conseguiríamos vencer tantas dificuldades? E ele dizia: faça diversas visitas a Jesus Eucarístico. Hoje nós temos a facilidade de ter igreja em quase todas as comunidades da nossa arquidiocese, então assim, procure. Nós hoje estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. Então você tem essa semana, ainda esses 4 dias, para se preparar para a solenidade de Corpus Christi. Então procure fazer visitas a Jesus sacramentado. Ele está lá encarcerado de amor por nós, né? Se faz presente ali no sacrário sob as espécies do pão, e na missa também do pão e do vinho, para, por amor e com amor e pelo amor, nos fazer dar a grande graça de viver a nossa fé. Então, se possível, faça visitas ao Santíssimo Sacramento, faça a sua adoração na quinta-feira, né, nas quintas-feiras, mas de modo especial na quinta-feira de Corpus Christi, e peça a Deus a graça, aquilo que realmente você está necessitando. Como São Pedro disse a Nosso Senhor: Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. É a Eucaristia que nos dá a graça e o passaporte para a vida eterna. E quando eu falo de vida eterna, porque às vezes nós somos muito apegados, arraigados a esta vida, uma vida epidérmica, mas a nossa grande graça é viver eternamente contemplando a Deus e sendo feliz com Ele, porque a nossa felicidade está em Deus. Então a Eucaristia é esta grande porta, este grande caminho, este grande passaporte que nos dá a graça de vivenciarmos a vida eterna. Então aproveite. Olhe no momento da consagração, da transubstanciação, da adoração, da sua visita ao Santíssimo Sacramento, e escancare as suas portas a Nosso Senhor que se faz presente na Eucaristia. Padre Iago, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Seja sempre bem-vindo, o senhor sempre tem cadeira cativa aqui conosco. Eu que agradeço, Luiz. Eu agradeço também a todos aqueles que nos acompanharam, né, que estiveram ao longo deste programa conosco, e recomendo vivamente: procure se inteirar mais sobre as solenidades da igreja, sobre Corpus Christi, procure participar e, acima de tudo, procure celebrar a fé no dia de hoje, domingo da Santíssima Trindade, mas também no dia de Corpus Christi. Sem dúvidas. E aproveitar que a gente está falando sobre Corpus Christi, sobre Eucaristia, deixar até um convite aqui para os nossos ouvintes que acompanham o Ritmo Pastoral, não, o Aprendendo com a Igreja, para que possam também se preparar para a celebração de Corpus Christi. Nesses dias, aqui em Natal, vamos ter a exibição do filme documentário Vivo, que é da Kobe Produtora. O filme vai ser exibido no dia 14 de junho e tem justamente como foco essa questão, né, do milagre da Eucaristia, que transforma os corações, principalmente os mais incrédulos. E esse filme, o Vivo, ele é um filme em espanhol, um documentário espanhol que traz histórias de conversão, mas sobretudo de experiência pessoal com Jesus Cristo, centro da fé católica.
Então, se você também quer se preparar para a celebração do Corpus Christi, fica o convite a você que nos ouve neste momento a participar desse filme, a assistir. Vai ser no dia 14 de junho, com exibição única no Cinemark, que fica no Shopping Midway Mall. Vão ser 2 sessões, uma às 3 da tarde e outra às 7h30 da noite. E aí fica o convite você reunir um grupo aí da sua paróquia para poder participar, acompanhar esse filme, e você já pode adquirir os ingressos. Pode ser no site do próprio Cinemark ou também por meio do site oficial vivoofilme.com. vivoofilme.com. Então é importante também a gente, enquanto cristãos, ter esse momento de participar, de acompanhar esses filmes que justamente nos fortalecem na fé. Para você, um ótimo dia, fique com Deus. Na Rádio 91 vem chegando aí a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Até o próximo domingo com mais um programa Aprendendo com a Igreja.